Na verdade, eu sempre falo que, né, o título é mais interessante do que a palestra. Né? A ideia é vender o peixe da melhor forma possível, né? Tá bom? Então, assim, na verdade é um probleminha, como eu falei, assim, eu tenho o livro desse cara aqui, do Adriano Prainza, é um matemático argentino, que se não me engano ele tem um programa na televisão argentina de divulgação dessas coisas, de matemática. E, se não me engano, eu procurei hoje, mas não consegui, eu estava com o telefone, não consegui achar. No ICM de 2014, se não me engano, ele foi inclusive homenageado, recebeu eu sei que ele fez uma palestra no ICM de 2014, e se não me engano ele foi homenageado exatamente por esse tipo de trabalho que ele faz. Ele tem, eu conheço uns 6 ou 7 livros escritos dessas curiosidades, dessas brincadeiras, né? E assim, é um livro assim, fantástico, eu adoro esse livro aqui, assim, quando eu preciso de alguma coisa rápida para vir falar aqui para vocês, eu sempre corro lá, que ele tem umas coisas bem interessantes, né? E ele fala exatamente isso, né? Então assim, assim, ele propõe um problema e assim, aqueles problemas que a hora que você olha e fala assim, pô, é insolúvel, ou se for solúvel, eu vou ter um trabalho absurdo para fazer. Tá? E a ideia é você provar assim, olha, na verdade não é bem assim. Para que você para e pensa um pouquinho, as coisas vão ficando mais claras, né? Então o problema é o seguinte, olha, imagina que você tenha esse número, né? É um número que está faltando tem umas lacunas aí, e essas lacunas são 10 lacunas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essas lacunas você vai preencher com os dígitos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então você vai ter um número aqui, X. Coloca aqui, escolhe, pega, chacoalha assim, joga. Grudou os caras lá. Mas não pode, mas pode repetir ou não? Não, são 10 lacunas e 10 dígitos. Você vai escolher, eu coloco esse cara aqui, coloco aqui, tá certo? Você vai pegar esses 10 caras e vai distribuir eles nesses 10 espaços aí. A pergunta é, você vai ter números, eu quero saber quais desses números que você encontra é divisível, qual é a probabilidade de um número desse daqui ser divisível por 396. Tá certo? Então, escolhe aleatoriamente os caras, distribui ali, você vai ter um número X. A minha pergunta é, qual é a probabilidade de X ser divisível por 396? Ou de todos os números, né? Quantos números você vai obter? No final das contas, de todos os números possíveis que você vai gerar, a probabilidade de ser divisível por 396, né? Aí você fala assim, bom, se a gente lembra da fórmula tradicional de probabilidade, é lá, né? Eventos favoráveis dividido pelo total de eventos, né? Então você pensa probabilidade, né? Eu quero saber, bom, primeira coisa, qual é o número, já começa por aí, qual é o número total de eventos? Quantos números eu posso formar dessa forma? É 10 fatorial, tá certo? Eu posso colocar 10 aqui, posso colocar 9 aqui, 10 fatorial. Que, se não me engano, está aqui no... A resposta do 10 fatorial. Se não me engano, eu vi esse número hoje já. Se não me engano, já vi a resposta. É a resposta? Não, eu quero saber quanto é que é 10 fatorial. Ele coloca aqui É um o 10 número bem fatorial. grande. É grande, é grande. 6 fatorial, 6. Calma, vamos lá. Aí eu tinha deixado aqui no lugar certo e agora página 209. 209. Aqui. Aqui. 10 fatorial. Aqui embaixo o meu denominador então é Será que é 3.628.800. Tá? Então você fala assim, bom, ainda que eu queira fazer um por um, joga um cara ali, vou dividir, ver se divide por 96. Bom, se dividir eu vou, né? Se você fizer um a cada 1 minuto, você vai gastar um tempinho. Então você começa assim, bom, né? São uns 3 meses. Mas bom, se eu tivesse tempo, paciência, né? Outra coisa, como é que eu vou saber se é dividir por 3? Vou jogar na calculadora? A calculadora não, né? Não tem nenhuma calculadora que... Bom, é o seguinte, 396 ele pode ser decomposto como sendo 11 vezes 36.
é composição de fatores primos assim, 11 vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então seria Sim. interessante verificar se esse número é divisível por 11, por 2, por 11, por 4 e por 9. Exatamente, né? Então, por que que escolhido o 396? Né? Então, né? Se eu for tentar fazer um por um, aquela história, bom, dividir por 396 eu não vou conseguir, porque a minha calculadora não vai fazer, né? Tá? Então, qual é a ideia aqui? A ideia é exatamente essa. É Pedro, né? Que o Pedro falou, olha, eu vou olhar para esse número, qual é a decomposição desse número? É 4 vezes 9 vezes 11. Tá? E aí, bom, então eu vou saber o seguinte, olha, um número desse tipo aí vai ser divisível por 396, se ele for divisível por 4, se ele for divisível por 9 e se ele for divisível por 11. Tá? Então, no final das contas, o que é que eu preciso saber? Quais são os critérios de divisibilidade? Por 4, por 9 e por 11. Tá? Hã? Teoria dos números, tá certo? E aqui, bom, todo mundo conhece ou não? Por 4 seria se os dois logaritmos no final for 0, 0 ou divisível por 4. No caso, o número, independentemente de qual que seja o número aí, vai atender esse critério, porque 76 é um número divisível por 4. Sim, na verdade é o seguinte, então, para eu saber esta coisa que se é divisível por 96, então tem que ser divisível por 4, tem que ser divisível por 9, tem que ser divisível por 1. Então, o critério por divisível, então vamos colocar assim, divisibilidade por 4, né? Como é que a gente sabe se o número é divisível por 4 ou não? Esse é o pessoal que está fazendo estruturas ou álgebra 1, né? Congruência, tá certo? Tá fresco, hein? Né? Tá fresco na cabeça. Qual é o critério? Ou os que estão aqui no primeiro ano vão ver o ano que vem. E basicamente é o seguinte, olha, quando a gente pensa, a gente usa, no nosso caso, a gente usa, os nossos números são escritos tudo em base 10, tá certo? Então, teoricamente, qualquer número ele é escrito assim, né? A n, 10 elevado a n menos 1, 10 elevado a n menos 1, mais um certo A1 vezes 10, mais um certo A0. Tá? E aí a gente simplifica isso aqui e escreve assim, né? A n menos 1, escreve o número assim, né? O 396 é 3 vezes 100, mais 9 vezes 10, mais 6. Tá? Então, bom, quando você olha para o número, então, essencialmente para você fazer os critérios de divisibilidade é exatamente ficar olhando para esse tipo de coisa, né? Então, o que vai acontecer? O que acontece é o seguinte, deixa eu só colocar um sujeito a mais aqui. Aqui eu vou colocar assim, A2, 10 ao quadrado, mais A1 vezes 10, mais A0. O que acontece é o seguinte, bom, é só você perceber que, bom, daqui para frente, todas essas potências de 10, 100, 1000, 1 milhão, isso tudo é múltiplo de 4, tá? Então o que acontece é que daqui para frente, isso aqui é sempre 4 vezes alguma coisa, tá? Então, um número escrito dessa forma vai ser divisível por 4 se esta parte final aqui for divisível por 4. E mais do que, se você olhar esse 10 aqui e escrever ele como sendo assim, 8 mais 2, aí você vai escrever isso aqui, então vai ficar, bom, essa parte aqui, aí vai ficar assim, 8A1 mais 2A1 mais A0. Como essa parte aqui também você pode juntar ali, tá certo? Então, vale o seguinte, o 4 divide o número x, sem somente ser esta brincadeira aqui, o 2A1 mais o A0, o 4 divide isso, né? Ah, se o 4 divide aquela coisa, o número é divisível por 4, se não divide, não é divisível por 4. Tá certo? E é exatamente isso que se a gente for olhar para esse número aqui, como termina com 76, então se eu fizer 2 vezes 7, 14, mais 6, 20, então esse número, independente do que eu colocar ali, ele é divisível por 4. Tá certo? Então com essa brincadeira aqui, ó, o 4 divide o x independente da escolha que eu fiz. Tá? E aí a gente vai fazer a mesma brincadeira agora para
todos os outros, né? Como é que eu faço divisibilidade por 9? Né? Então, na É uma verdade... regra semelhante à do 3. Se por acaso a soma, Sim, a soma dos logaritmos for divisível por 9. Por 9, né? Divisibilidade por 9, né? E aí qual que é a ideia? A mesma coisa, né? Quando a gente escreve o número assim, AN 10 elevado a N mais AN menos 1, 10 elevado a N menos 1 mais A1 vezes 10 mais A0, né? Se eu quero saber divisibilidade por 9, aí é só sempre lembrar o seguinte, que as potências do 10, né? 10 elevado a qualquer coisa, 10 elevado a N, isso aqui eu posso escrever assim, 9 N vezes mais 1. Certo? Então o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar assim, ó. Eu troco 10 elevado a N por 9 mais 1, então isso aqui fica assim, AN 9 N vezes, né? Mais AN menos 1, 9 N menos 1 vez, bom, não importa, aqui vai ficar assim, 9A1, essa parte aqui sempre tem um 9 dividindo, tá certo? É 9, tá? E o que sobra no final? Vai sobrar um AN, né? Que aqui eu troco 10 elevado a N por 9 mais 1, então sobra N, mais AN menos 1, mais AN menos 1, então no final sobra isso aqui. Daí sai o nosso critério de divisibilidade pelo 9. Um número desse tipo vai ser divisível por 9, se e somente se a soma dos seus algarismos for divisível por 9. Tá? Então a coisa fica assim, no caso de 9 fica assim, né? Então, 9 divide x, se e somente se, o 9 divide a n mais a n menos 1 mais a1 mais a 0. Tá? Então, se eu quero saber se o número é divisível por 9 ou não, somo seus algarismos e vejo o que vai acontecer. Bom, então agora eu posso saber se aquele meu maravilhoso número lá vai ser divisível por 9 ou não. Né? Primeira coisa, né? E o que é interessante é o seguinte, né? Você pode, inclusive, trocar a ordem dos dígitos aí que não vai fazer diferença nenhuma, né? Se eu pegar esse 5 e colocar aqui, pegar esse 8, a posição que o cara ocupa não importa. O que importa é que a soma dos dígitos seja multiplicada. Então o que eu preciso fazer? Bom, quais são os dígitos que aparecem no meu número? E vou somar todo mundo, né? Primeira coisa, quais são os que estão faltando aqui? De novo, não importa a ordem, porque o que importa no final é só a soma. Então eu vou somar os caras de 0, 1, fazer esta soma aqui, né? 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9. Quanto que dá isso? 45. 45. Ó, o Pedro já tá afiado. 45. E agora, bom, agora eu só preciso somar esse troço aqui, né? Dá 8, então vamos colocar assim. 8 com 8, 16, com 3, 19, com 8, 27, com 2, 29, com 9, 38, só falta errar, né? 41, 47, com 5, 52, com 8, 60, 62, 0 não dá nada, 105, 74, 77, 84, 90. Com 45, graças a Deus, divisível por 9. Portanto, de novo, ó, independente de quem quer que seja os caras, ou a forma como eu distribua os meus dígitos de 0 até 9, esse número x é divisível por 9. Maravilha. Só falta um agora. Só falta pelo 11, né? E o critério de divisibilidade pelo 11? Quem conhece o critério de divisibilidade pelo 11? A soma alternada dos algarismos tem que ser múltiplo de 11.
Por quê? Provou em termos de Eu sei provar por congruência, certo? Não, dá pra mudar. Então, ó, a ideia é a mesma, né? Então, eu quero saber divisibilidade. Mais difícil por 11. mais difícil escrever do que provar. É, isso é 11. É porque cada potência vai dar... Então, a ideia é a mesma coisa. O seu número é escrito assim, né? Ó. Ele é AN 10 elevado a N mais AN menos 1, 10 elevado a N menos 1 mais A1 vezes 10 mais A0. Então, da onde que... Bom, tem várias maneiras de você provar a coisa, né? Mas o que você pode fazer é escrever assim, né? Ó. AN, esse 10 aqui eu vou escrever assim. 11 menos 1 elevado a n. Ok? Porque o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, bom, se você usar, como aqui está elevado a n, aqui está elevado a n menos 1, o que vai interessar é o seguinte, se você for desenvolver isso daqui, você vai ter o seguinte, todos os termos desse desenvolvimento vai ter 11, exceção feita ao último cara. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, tá certo? E o último sujeito vai ser mais ou menos 1, dependendo se o seu n é par ou se o seu n for ímpar. Tá certo? Porque se esse n aqui for 5, vai aparecer assim, menos 1, né? Se fosse assim, 11 menos 1 a quinta, ia aparecer assim, 11 vezes alguma coisa, que não me interessa, menos 1. Né? O último sujeito é negativo. Se fosse a quarta aqui, dá mais. Tá? Então o que vai acontecer é o seguinte, quando você desenvolver tudo esse negócio aqui, binômio de Newton, o que vai acontecer é o seguinte, se o seu n for par, aparece mais 1, se o seu n for ímpar, aparece menos 1. Tá certo? Então, o que vai acontecer no final das contas, isso aqui vai ficar assim, 11 vezes alguma coisa, que não me interessa, mais, aí no final eu vou colocar de trás para frente, vai ficar assim, ó, A0 menos A1, mais A2, menos A3, mais menos 1 elevado a N e a N. Esta soma, a soma alternada. Tá certo? Tudo bem, Murilo? Sim. Né? Tô contando quantos dígitos tem. Hã? Tô contando quantos dígitos tem. Ok. Tá, então, aí qual vai ser então o critério de divisibilidade por 11? O número vai, como essa parte aqui é divisível por 11, o número vai ser divisível por 11 se esta soma alternada dos termos pares com os termos ímpares soma. Na verdade é diferente. Você pode até pensar assim, soma os caras com potência par, soma os caras com potência ímpar e faça a diferença de qualquer um deles, né? Se o A é divisível por 11, o menos A também é. Tá? Então, a grosso modo é assim, é a soma dos coeficientes pares menos a soma dos coeficientes ímpares, tá? Então, tá aí o critério por 11, né? 11 divide x, se o 11 divide, agora é uma soma alternada assim, né? As somas alternadas daqui. A 0 menos, vamos colocar assim, ó, somatória de menos 1 elevado a i, menos 1 elevado a i, incluindo de 0 até n. Certo? É uma soma alternada. Hã? Eu não gosto de somatório. Você não vai Escrever todos. E o produtório, né? Quando você escreve Ah, produtório, né? Aquele produtório, aí você é mais legal Não, ainda. eu escrevo todos. Todos com aqueles pontinhos no meio. Aí eu quero ver se você tiver uma coisa. Mas o Niago, na verdade, começou com 2 somatórios que ia morrer. Né? Se o somatório Então, bom. somatório, Eu vou fazer o que acontece com esse meu número. Então eu preciso olhar aqueles caras que são pares e os caras que são ímpares e fazer a minha continha, né? Então, deixa eu só apagar aqui. Então, deixa eu deixar aqui. Então, como é que é? 11 divide x, 6 só c, 11 divide somatória de menos 1 elevado a i, aí. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, vamos marcar aqui os, pegar um vermelhinho, os ímpares de vermelhinho e os pares de azulzinho, né? Então aqui, ó, esse é o A0, né? Então, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par,
ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, acabou a paciência. Par, ímpar, par, ímpar, É pô. par, ímpar. Nossa, todos os Ah, números credo. eram dígitos pares. Obviamente foi montado para isso, tá certo? Todas as minhas lacunas foram montadas de maneira a ficar em paz. Bom, então o que eu sei é o seguinte, ó. A somatória, eu vou colocar assim, ó, a somatória dos pares, né? Quanto é que vai dar? Bom, vai dar aqueles caras que estão na minha lacuna, que a gente já sabe que dá 45, né? Isso aqui dá quanto? 45, né? Que seria a soma do 0, mais 1, mais 2, mais... E qual outro que é par aí que está perdido, né? O 3, é isso? 3, O 3, o 0 e o 8. E o 6. Onde tem 6? Primeiro. Ah, é. Então isso daqui mais 6, mais o 0 não dá nada, mais 3 e mais 8, né? E quanto que dá isso aqui? 62. 45, 61, com 11, 72, né? Ah, mas legal. Nossa, esse aqui é o 51. É 51, isso. Opa, eita. 51, boa ideia. 51 com mais 11, 62, isso. Ok. É sim, ideia. E quanto que dá os outros agora? Dá um número aí. A gente já tinha, você lembra, acho que tinha dado 90, né? Quando eu somei todos os outros aqui na hora de fazer, tinha dado 90. Aí eu vou ter que tirar 90 menos isso aqui, né? 11 menos 19. 17. 90 menos 17, tá certo? Que dá quanto? Então, somatória dos ímpares é 90 menos 17, dá quanto? 73? É, Não, 63. 73, né? 63. Quando você faz a diferença, Ah, pelo amor de Deus. somatória dos ímpares menos a somatória dos pares É 11. é 11. Olha que legal. Então Ou seja, esse número aqui, independente do que eu fizer, também vai ser divisível por 11. Então, 11 divide isso aqui. Então a probabilidade dele ser divisível por 396 é 100%. 1. Tá certo? Então, no final das contas, qual é o problema? Qual é a probabilidade do número que eu gero aqui ser divisível por 396? 100%. Certo? Então, assim, então, qual que é a ideia, né? Qual que é Vamos ver. E agora, José? Hã? Troca 2 de lugar agora. Então, era isso que eu ia deixar para vocês, Ah, né? é, tarefa. Aí ele troca o 9 e Essa é a 6. ideia. Então, assim, ó, qual que é a ideia, né? O A dois, ideia três. dele que ele comenta depois. Então, a ideia é, você apresenta um problema que a princípio parece insolúvel ou extremamente difícil de ser resolvido, mas quando você para, começa a fazer análise mais detalhada, você fala, não tem nada de difícil, tá? Agora, o que fica para vocês é, bom, então de repente, vamos mexer algumas coisas, né? O que não vai mudar, se você não mexer no 7,6 lá, isso aqui não vai mudar e isso aqui não vai mudar, tá certo? Acho que não. Se você trocar alguns caras de posição, se você não mexer no 7,6 ou se você de alguma forma, bom, vou pensar o mais fácil possível, né? Se eu deixo o 7,6 e escolho alguns carinhas para trocar de lugar aí você pode começar a fazer continhas, né? Onde é que vai ser divisível por 11? Quais são os caras que eu posso colocar ali para que fique divisível por 11 ou não, tá certo? Ou você pode pensar, bom, vou, né? Tem que fazer pelo menos 2 trocas. Né? Hã? Tem que fazer pelo menos 2 trocas, né? De par com ímpar. Se fizer uma troca só de par com ímpar, não vai ser múltiplo. Será que não? Não, se você Não. fizer uma troca dá pra... Se você, por exemplo, faz aqui, né, ó, bota 2 aqui, deixa um espaço Você tem que fazer pelo aqui, menos né? 2 trocas, né? Tem Não, que- mas você já tem problema, né? Porque aquele cara ali pode variar, né? Não, Quando você escolhe Sim, um. mas tem que fazer tipo, 2 trocas no mínimo, né? Não, uma só já é possível, né? Já dá Dá problema. problema? Não, mas pra dar certo, tô falando. Pra dar Ah, não, eu não quero que dê certo pra todo mundo. Ah! Não, o que eu quero é assim,
vamos imaginar que eu venho aqui e faço assim, ó, vou tirar esse espaço daqui. Não, aí se eu trocar par por par não vai fazer problema. Ah, cara, troca 9 com 6 ali, ó. Eu quero assim, eu tiro. Esses dois aqui, ó. Vamos deixar assim, isso, vamos seguir a ideia. Deixa 2 assim e aqui bota 3. Tá certo? Se eu troco um deles de posição, é igual. E aí, quantos seriam múltiplos de, né? Então, esses dois aqui tá fixo, né? O 4 e o 9 sempre é divisível, porque aí como não mexi com nada, né? O problema é a divisibilidade por 11, tá certo? Hã? Não, assim, é só para assim, eu sempre brinco com os meus alunos, de repente está lá no final de semana, né? Não tem nada para fazer, tá passando o jogo do Corinthians na televisão, né? Vai fazer conta que é mais legal, tá certo? Aí você vai assim, bom, eu quero escancarar de vez, mexe num monte de gente ali, né? E vê o que acontece, tá certo? Não mexe. Tá? Então, você pode, assim, trocando um só, eu acho que já dá um trabalho até legal, né? Não tive tempo gostaria de ter pensado, assim, vamos mexer um ali para, né, para fazer umas continhas aí e ver o que vai acontecer, mas nem bom. Você vai ter 10 possibilidades de número para caber ali. Aí você vai colocar quem, né, para dar certo? Não, é isso que eu tô falando. Você vai ter que fazer esta soma aqui, vai ficar obviamente dependendo de quem está aqui. As duas somas vão ficar dependendo de quem você coloca ali, né? Tá certo? Talvez um só tenha não dê tanto trabalho assim, não sei. Você precisa que a diferença. Primeiro, não sei se vai ter solução ou não, né? De repente pode ser, nenhum deles, probabilidade é 0, nenhum deles vai ser divisível por 396. Ok? Não sei, vai ter que sentar e fazer umas continhas. Tá certo? Então, volto a repetir, né? A ideia dele é essa, olha, é muito comum a gente se deparar com problemas e fala, nossa, pelo amor de Deus, não consigo, não sei como fazer, ou se eu quiser fazer no braço vai dar trabalho, tá certo? Esse obviamente é impossível fazer no braço, né? Mas sempre dá pra gente, né? Senta, analisa, tá bom? E no final das contas você coloca lá, eu até brinquei, eu lendo coisa, quando eu falo essa coisa da propaganda e alma do negócio, na verdade não é um problema de probabilidade, na verdade é uma brincadeira de aritmética, tá certo? No final das contas eu preciso saber critérios de divisibilidade por determinado número. E o que você pode fazer? Mantém a mesma posição fixa e muda o 396, tá certo? Pegue um outro número, aí você só precisa saber, pode 10, 4 vezes 9, bota o 7 ali, né? Divisibilidade por 7. E a ideia é pegar um que tenha um critério de divisibilidade chato, né? O 7 é um critério de divisibilidade chato. Aí você vai ficar lá, tá certo? Só maior que Como eu sempre brinco, esse é bom para colocar na prova, né? Você bota lá e deixa o pessoal fazer. Nossa, essa parte da matéria já passou. Agora Marga, 616, pensa. 616. Que é isso? 8 vezes 7, peraí. 8 vezes 7 vezes 11. 8 vezes 7 vezes 11? Aí eu não sei, eu confesso que eu não sei. 8 vezes 7 vezes 11. Eu lembro o critério de divisibilidade por 2, por 5. Por 10? Por Por 3? 3, que é igual ao do 9, que é só somar os caras e ser divisível. É semelhante, é basicamente a mesma demonstração com 4, certo? Você põe Aí tem que ver as potências. assim, de 10 pra frente é tudo múltiplo. Então, se os três últimos algarismos formaram um número divisível por 8, o número inteiro vai ser divisível. Nunca guardo, eu guardo os facinhos, né? 2, 2, 4, 5, 10. 3, 2 e 3 já tá bom demais, já que você precisa. 3 já é conta, é 2, 5, 10. É só o último algarismo. Tá joia? Então era isso que eu queria falar, coisa bem rápida. Então é só para instigá-los. Opa, Acho que é o meu. é o seu? Deixa eu esqueci de passar aqui para vocês irem assinando.